enchimento, porque quando eu oro e leio a palavra e alguém vai orar por mim, vai entregar uma palavra para mim, aquilo já vai testificar com aquilo que eu já li. Então uma pessoa que está seca, vazia, é difícil você encher. Lembra quando você falava que tem pessoas que é igual aquele colchão, tem que ficar enchendo todo dia um pouquinho. Todo dia não. Você já tem que estar cheio. Porque os seus filhos você tem que nutrir, o seu casamento você tem que nutrir. Então esse enchimento, esse abastecimento, ele é individual, queridos. Não adianta você querer pegar um som do outro, não existe isso. Existem ministrações, existem aulas, discipulado, você pode ensinar, mas você vai captar 10%. Agora a experiência, ela é única. Quando você se prostra, quando você se rende, quando você adora, quando você busca a experiência individual. Às vezes você vai estar numa multidão, 300, 500, 600 pessoas, mas o toque que Jesus vai fazer na vida é individual. É tão lindo porque às vezes a gente está ministrando em alguns lugares assim e tem gente que não está recebendo nada e tem pessoas que estão recebendo tudo. Tem pessoas que são espectadores, eles vão só para ficar olhando, mas não recebe, não recebe. Por isso você tem que se concentrar no seu ambiente. Quando você fecha os seus olhos e respira e sente o cheiro daquele ambiente, o cheiro da chuva, você sente o vento soprar nos seus cabelos, quando você ouve o barulho dos pássaros, quando você dá direção aos seus 5 sentidos para pisar naquela terra, pisar naquela grama, sentir o cheiro daquele ambiente, você entra em sintonia com o Pai, com o Filho, com o Criador, com o Deus forte. Por isso o Salmo 121 tira você do mundo natural e fala para nós o quê? Eleva acima da tempestade, acima do problema, acima dessa situação, acima desse ambiente de desvalorização, acima desse medo, acima dessa angústia. E é de dentro para fora. Por isso eu elevo os meus olhos para os montes. Então se achegue a Deus e Ele vai vir até você. Busca e você vai encontrar. Então encher a mente com a mente de Deus, olhar para as coisas com os olhos de Deus, ver como Deus vê, entendeu? Eu tenho que olhar para o pastor e ver como Deus vê, não como eu vejo, não como eu gostaria que ele fosse, não como eu gostaria de mudar quem ele já é. Olha que forte. E nós temos essa facilidade de querer mudar todo mundo. Filho, por que você não é igual ao seu irmão? Filho, por que você não é igual aquele outro moço? Filho, por que você não é igual o filho do vizinho? Ele nunca vai ser igual a ninguém, ele é ele, você tem que entender isso. Então, quando eu olho como Deus vê, quando eu vejo como Deus vê, quando eu troco a minha lente natural, carnal, e passo a ser espiritual, visualizar como Deus vê. Aí você tem esse 3D na sua vida: desejo, direção e disciplina. Então, você tem uma mente forte, você tem um coração fortalecido. Por que você olha para algumas pessoas e você diz, nossa, aquela pessoa parece que ela não tem problema? Não é que ela não tem problema, é que o coração dela está entronizado em Deus. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então esse respeito para com Deus, esse respeito para com a palavra de Deus, essa honra de onde Deus me arrancou, de onde Deus me tirou, quem eu era antes de conhecer Jesus, quem Ele me fez tornar, é que vai fazer a diferença na minha vida. Você pode fazer essa pergunta? Onde eu estaria se eu não tivesse Jesus? No cemitério, você já teria morrido, porque Ele mudou sua vida, Ele transformou sua vida, Ele te deu um desígnio, Ele te deu uma meta, Ele te deu um alvo, Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele tirou você da sepultura, Ele levantou os seus pés e colocou você como uma rocha. Você estabeleceu a sua casa na palavra e não na areia, e hoje você é um homem e uma mulher mais que vencedor, porque Deus habita em você. Por quê? Porque se você não tivesse esse Deus, você não estaria aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho Deus. Sabia que se eu não tivesse Deus, eu estaria, sabe onde? Não sei. Mas não estaria num lugar
onde Deus me colocou. É isso que você tem que pensar. Transformar sua mente, transformar o seu coração, visualizar e desejar querer se santificar cada dia mais. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Eu não posso ter os mesmos erros de ontem. Hoje eu tenho que ser melhor. Se ontem eu briguei, não posso brigar hoje. Se ontem eu não perdoei, eu não posso ficar sem perdoar hoje. Se ontem algo não deu certo na minha vida, isso não pode se repetir. Todo dia a mesma coisa, todo dia aquela briga, todo dia aquela intriga, todo dia. Um abismo chama outro abismo, ele vai adoecendo aquela pessoa. Ele vai adoecendo porque você não tropeça numa montanha e nem numa árvore, é nas pequenas pedrinhas. As pequenas pedrinhas vai virando uma doença, um câncer, uma enfermidade, uma amargura, uma ira, uma raiva, um medo. E a pessoa vai recuando, recuando, recuando. Ela para de ler a Bíblia, ela para de orar. Ela para de sair de casa, ela para de perdoar. E ela vai se fechando no mundo depressivo, adoecido, e depois vai tirando aos poucos. Não sai de uma vez. A bênção, ela é contínua. Todo dia eu tenho que perdoar. Todo dia eu tenho que me prostrar. Senhor, que hoje eu erre menos e que eu possa acertar mais. Com essas palavras, a pastora Eva declara aí um dia muito produtivo para nós. Então, Isaías 41, verso 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, esforça-te, diga isso, seja bênção para você, seja bênção para o outro. Não é? Agora, o verso 10, para a gente concluir aqui, Isaías 41, 10, se você fala, não tem quem me ajude, não tem. É que às vezes tem alguém do teu lado que você não valoriza. Né? Ou não quer, né? Ou ajuda. não quer ajuda, exatamente, né? Exatamente. Às vezes não tem ninguém. Às vezes você tem várias pessoas junto que moram com você, mas é que você, né, não quer, talvez, ouvir delas. Há algumas pessoas, pastor Eva, quando eu falo algumas pessoas, várias. Porque o orgulho, ele não deixa você se exatamente, expor. O orgulho. Expor. Sim. Quando você vai procurar um emprego, você tem que explanar ali a verdade. Você tem que falar as suas referências. Se você foi um bom funcionário naquela empresa, você tem que contar ali no seu currículo. Então, você está se expondo. E quando você passa a sua vida, não é todo mundo que consegue se expor. O medo de ser avaliado. Sabia que tem pessoas que a mão, ela soa, ela começa a tremer, ela não consegue passar por uma avaliação. Quando você está na faculdade, você vai apresentar um TCC, um trabalho, você não consegue. Então, ali aquele equilíbrio, a pessoa não consegue ser avaliada numa prova no Detran, ela não consegue ser avaliada quando aquele instrutor diz, você errou aqui, você errou aqui. Então, eu preciso melhorar nisso, eu preciso pedir ajuda, eu preciso resgatar onde está esse meu medo. E eu preciso jogar tudo isso na cruz, na oração, no jejum, na palavra. Senhor, me liberta disso, eu não posso continuar assim, eu tenho que melhorar. Então, a oração, ela é individual, ela é muito individual. Tem dia que para você aguentar você mesmo, você tem que ficar meia hora orando por você primeiro. Se revestindo das armaduras de Efésios 6:10, colocando o capacete da salvação, coraça do Espírito, protegendo o seu coração, protegendo a sua mente, protegendo os seus pés, protegendo as suas mãos para ir de encontro àquele dia, ir de encontro àquele trabalho. Então, esse mergulho na palavra de Deus não é 3 minutos, querido. Não é 3 minutos, não dá. Então, quando você vai se revestindo, Deus vai se revelando. E Ele vai falando, Ele vai nos limpando, Ele vai tirando, Ele vai nos fortalecendo. Como Moisés, ele subiu no monte para orar. E quando ele desce, o seu rosto brilhava, ele precisou falar com Deus. Jesus, ele deixava os discípulos, ele ia falar com o Pai. Gente, falar com o Pai é maravilhoso. Você tem que ter saudade, você tem que ter vontade. Então, é desejo, você tem que ter desejo, você tem que ter uma direção, você tem que ter uma disciplina. É como se você tem um cantinho aí na sua casa e todo dia você tem aquele lugar de oração. Na igreja, na casa, no quarto, na garagem, eu tenho muitas discípulas, eu tenho muitas pessoas que eu atendo, elas falam, pastor, o meu lugar de oração é o meu carro, a senhora acredita? Eu só consigo orar lá dentro, na minha garagem, no meu carro.
Lá eu choro, lá eu leio a Bíblia, lá eu leio aquele livro que está lá no meu carro, lá eu faço a minha devocional, lá ninguém me incomoda. Onde é o seu cantinho? Onde é aquele seu momento em que você fala com Deus? É isso que nós estamos aqui buscando todo dia, esse encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É interessante que, na realidade, isso com todas as pessoas, e principalmente muitos cristãos, não andam bem, porque há várias categorias de cristãos, vamos assim dizer. E muitos cristãos, eles se envolvem tanto numa atividade institucional que ele esquece de ter relacionamento com Deus. Sim. Parece aqueles cristãos que, na maioria, são pessoas voluntárias, mas que às vezes elas enchem tanto de tarefas eclesiásticas, elas estão estressadas, estão para explodir. Mas parece que ela quer agradar o pastor, ela quer agradar o líder, ela quer, né? Ela talvez não quer entregar o bastão. Sabe aquela pessoa que assume uma tarefa e ela, daqui ninguém me tira, ninguém me sai, só quando morrer. E às vezes está na hora de mudar. Então isso aqui eu não sei para quem a gente está falando. Eu não conheço a tua vida. Mas se Deus está nos dando essa palavra nesta manhã, é o que a pastora Eva falou, 3D aqui, desejo, direção. Deus está nos dando uma direção para ministrar sobre você, que talvez a gente nem vai te conhecer, nem no presencial. A gente está falando para várias pessoas, não sei quantas pessoas, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, eu não sei. Nós não temos esses dados concretos assim, entendeu? Então, às vezes, você, meu amado e minha amada, está doente de tanto cargo, de tanta... e você não quer soltar. Parece aquela pessoa que quer dominar a área e aqui ninguém entra, ninguém sai. E às vezes até a área que você atua não prospera, não cresce. Por quê? Você quer ser doninho daquele espaço. Eu sei o que eu estou falando. Não é da minha cabeça. É o Espírito Santo falando. O Espírito Santo, ele quer falar com você. Tem muitos cristãos que não estão tendo tempo para falar com Deus. Ele tem muita atividade. Ele tem muita atividade. Inclusive cristãos que até estão em tempo integral na obra. Deus nos colocou aqui para falar aquilo que tem que ser falado para abençoar o corpo de Cristo. Quando a gente fala a igreja de Jesus, quando fala igreja de Jesus, a igreja de Jesus não é CNPJ. A igreja de Jesus não é uma instituição religiosa necessariamente. A igreja mística, o povo de Deus do planeta Terra que confessa, que professa a sua fé em Cristo. Se ele é nova criatura, Jesus salvou, Jesus escreveu o nome dessa pessoa no livro da vida, então ela faz parte do corpo. Então parte do corpo de Cristo está doente, está enfermo. Então Deus está falando, Ele quer curar, Ele quer restaurar. Eu não estou dizendo aqui, eu vou parar com tudo, eu não estou dizendo que você tem que parar, você tem que saber interpretar o que Deus está falando. Você tem que entender. Se você não entender, não faça nada. Quando você recebe uma instrução espiritual, quando Deus está usando alguém para falar, e você sente, isso aqui é para mim. Mas se você não entendeu, então não faça nada, porque você tem que entender, senão você vai fazer tudo errado. Eu tenho que entender uma instrução. Não é a mesma coisa, mas hoje tem GPS, hoje para achar a localização tá um pouco mais fácil, né? Mas... Eu estava vindo, esses dias atrás, estava vindo de São José dos Pinhais, e daí eu parei num semáforo. E de repente parou do meu lado, era um senhor, numa caminhoneta, e coincidiu que eu olhei para a direita assim, eu estava sozinho no carro, ele abriu o vidro e olhou para mim e disse assim, olha, você sabe onde é o aeroporto? Está dando até dor de cabeça, não estou localizando aqui. Aí como eu sabia, eu falei, então o senhor pode me seguir, até na esquina ali, o senhor vira para a direita e tal. E ele achou o caminho do aeroporto, lá de São José dos Pinhais. E eu saí feliz assim, dentro do carro, não precisei nem... Daí eu fiquei pensando, puxa, o cara com a caminhonetona da hora. Fiquei pensando, será que ele não tem GPS e tal, né? Mas acontece, né? E daí, às vezes a pessoa não tem prática. Então, onde eu quero chegar com isso? Que eu pude dar uma instrução certa, ensinei o caminho,
e ele chegou no destino onde ele queria. Trazendo para aquilo que a gente está ensinando, espiritualmente é a mesma coisa. Se eu der uma instrução para você, é de Deus, mas você não entendeu, então você não vai acertar. Você tem que entender. Entendeu? O processo. Você tem que entender a instrução. Então, eu não estou dizendo aqui, você que é um cristão, né? E você segue a Cristo e tudo mais, e de repente até é envolvido na obra de Deus, na ajuda na obra, né? No sentido, às vezes, com seus talentos, suas habilidades. Eu não estou dizendo que você tem que parar, não é isso que eu disse. Não interprete errado. Eu disse que você tem que avaliar. Avaliar. Porque às vezes você está tão animado, aí você vai falar com o seu líder, vamos supor que você faz isso, aí o seu líder vai fazer de tudo para você não parar. E não quer dizer porque o líder, o pastor, o principal que comanda o departamento, porque ele falou, necessariamente, você tem que saber. Às vezes você fala assim porque você quer agradar. E às vezes está desagradando a Deus, aí não sabe porque está doente, não sabe porque está depressivo, não sabe porque está com problema. Aí diz assim, mas eu vou na igreja, eu frequento a igreja. Quem diz que frequentar a igreja cura pessoas se ela não tiver um encontro verdadeiro com Cristo? Olha que interessante o que Deus está falando. Porque eu sei que aquilo que a gente fala aqui, a gente está falando com várias pessoas. Então, é uma responsabilidade o que eu estou falando. Mas eu não tenho receio do que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, porque é de Deus. É para curar o povo, para restaurar. Deus quer você por completo. E essa pessoa que tem essa característica de líder, ela tem essa habilidade, esse dom, esse talento, esse desenvolvimento, ela não consegue ficar só naquele seu setor. Eu atendi uma senhora, gerente de uma grande empresa aqui de Curitiba, e ela foi para um hospital psiquiátrico, porque ela estava numa estafa profunda, no último grau. Ela ficou internada 1 mês. E meu atendimento com ela foi semanal, e ela precisou tomar remédio, precisou ficar naquela clínica, e esse acompanhamento psicológico e espiritual que eu fiz. E no final do atendimento, quando ela terminou todo o seu processo, ela me levou para atender umas amigas, e a gente foi conversar com umas amigas que estavam nesse mesmo esgotamento, essa estafa. E uma das perguntas que foi assim muito linda que eu fiz para ela foi como ela chegou nesse nível de estafa profundo. Ela disse assim, ela não conseguia ficar só no setor dela. Ela tinha que fazer uma vistoria na empresa inteira. Ela queria saber o que estava acontecendo em todos os departamentos. E eu disse para ela, mas essa era a sua função? Você foi contratada para isso? Não, eu fui contratada para estar só no meu setor, mas eu não conseguia. E depois que ela voltou para a empresa, ela fez uma reunião e ela mudou de setor, mas ela viu que ela já estava interferindo em outro setor de novo. Aí nós conversamos de novo e ela disse, pastora, o que eu faço? Porque eu voltei, mas está dentro de mim, eu tenho essa vontade, esse desejo de estar olhando para tudo, até a mesa do lado, eu quero dar opinião para o setor do lado da minha frente, na outra sala, eu quero ficar... E ela foi conseguindo ter esse domínio próprio, esse autocontrole e entender. A função dela é a função dela, a função da outra é a função da outra. Para que ela não se tornasse novamente uma pessoa estafada, estressada, numa depressão profunda, uma pessoa maravilhosa, inteligente. E ela fazia isso também lá na igreja dela. Onde ela ia, ela fazia isso. Inclusive... Você entende? Sim. Então é uma característica da pessoa, ela não faz isso só em um ambiente, na casa também. Uhum. Ela quer mandar em todo mundo, no marido, nos filhos, no gato, no cachorro, no passarinho, os carros, tudo. Ela é dominadora, centralizadora, não deixa o outro fazer, não deixa o outro errar, o outro tem que cair, levantar, fazer. Então é difícil para a pessoa, ela não consegue soltar as rédeas, ela não consegue. Precisa desse alinhamento, desse acompanhamento, dessa direção, alguém que estudou sobre isso, que entende sobre isso, para te explicar o passo a passo, como você faz para você não sofrer tanto e adoecer nesse nível. E outra coisa interessante é que a pessoa, se ela que tem essa característica que você falou, corre o risco, se tem mais gente que pode fazer, ajudar, se sente bloqueadas, porque daí parece que ela quer comandar tudo, não sobra para ninguém, né? Tudo. E foi tão lindo que nós tivemos um encontro e ela deixou o marido fazer a janta, sabe? E ela deixou o marido comprar os presentes, e foi tão lindo que quando ele foi dar o depoimento, ele disse assim,
essa flor foi eu que comprei, essa comida foi nós que fizemos. Então ela foi soltando e liberando. E ela viu que todo mundo sabe fazer. Ela viu que ela não é a única ali, ela pode distribuir funções, distribuir tarefas. E foi assim muito incrível, maravilhoso. E outra, para a gente concluir essa parte aqui, é dizer para você que tem gente que pensa assim, principalmente no mundo cristão, eclesiástico, vamos usar esse termo aqui. Às vezes a pessoa não está legal, aí o líder dela, alguém fala, olha, essa irmã ou esse irmão, ele precisa de um cargo, ele dá aquela função para ele que ele vai ser curado. Não vai ser curado coisíssima nenhuma, se não for de Deus esse negócio. Preste atenção, queridos, isso é muito interessante. Deus, quando nos chamou e falou, permaneça ali, pregando a minha palavra, é para dar instrução para o corpo de Cristo, ou para as pessoas que nos ouvem. Então, aliás, uma dica, tudo que você ouve, você tem que ir na palavra. Está na palavra? É de Deus? Então coloca em prática, entendeu? Uma dica, você pode estar ouvindo a gente aqui, você vai ouvir outro, você vai ouvir vários. Não é ouvir demais. Tem pessoas que ouvem, quando a pessoa, com todo respeito a todo mundo, mas tem gente que fala assim, eu deixo ligado o rádio da Marumbi o dia inteiro. Irmão, isso aí não resolve nada. Entendeu? Eu ouço 40 pessoas que ensinam essas coisas, eu ouço. Beleza, eu escuto quem eu quiser, você escuta quem você quiser, óbvio, né, cara? A gente tem o poder da decisão de escolha. Mas não é o ouvir demais, tem que saber, está trazendo resultado? Na vida prática, no dia a dia seu, está tendo mudança? Você está crescendo espiritualmente? Você está se evoluindo espiritualmente? Você está melhorando como marido? Você está melhorando como esposa? Você está melhorando como um filho de Deus, uma filha de Deus? Tudo que você está ouvindo de tudo quanto é canto está te instruindo? Você está ficando mais maduro, mais inteligente? Está crescendo espiritualmente? Está prosperando na área que você atua? Então, beleza. Entendeu? Não adianta eu querer ter um monte de informações, que tem gente que está cheia de informações, mas não sabe o que fazer com aquelas informações. É porque, olha aqui o que diz Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Então esse meditar vai me trazer um coração não adoecedor, um coração sarado. A esperança adiada torna o coração doente, mas um desejo realizado é uma árvore de vida. Provérbios 13, verso 2. Então Deus, ele cura os corações partidos e fecha as suas feridas. Salmo 147, verso 3. Então o que acontece? A pessoa, ela está doente, então ela busca uma fuga. Tá? Eu vou trabalhar, vou ter 3 empregos, eu vou sair de casa, eu vou ficar na rua o dia inteiro porque eu vou sarar. Não, isso é uma fuga. A reflexão, ela traz entendimento, ela traz adoração, ela traz cura de um coração partido, ferido, magoado, irado. Todas as pessoas iradas são pessoas adoecidas. São pessoas adoecidas, ela tem uma dor. O coração irado, uma pessoa irada, ela tem uma dor, então ela está dando sinais. Ela está dando sinais. Quando uma criança está chorando, ela está dando um sinal. Ela está dando um sinal. Ou ela está com fome, ou ela quer alguém, ela está dando um sinal. Como a criança não sabe falar, a mãe tem que entender o sinal, os sinais de uma criança. Ela faz uma birra no supermercado. Ela viu um chocolate e ela quer aquele chocolate. Então a mãe não quer dar. Então a mãe sabe por que ela está chorando. Ela não está fazendo birra. Ela está chorando porque ela viu aquele chocolate e ela quer aquele chocolate. E como que a criança faz? Ela chora. E se ela está chorando, a mãe está sabendo. Só que a mãe tem que falar, filha, você vai almoçar primeiro e depois tem a sobremesa. Não vai comer o chocolate antes. Não, o que a mãe faz? A mãe não explica. A mãe bate, sai arrastando aquela criança e a criança vai apanhando ainda e não sabe nem por que está apanhando. Não, a mãe não fala, a mãe não explica. Então, o coração adoecido, irado, ele transfere a ira para os outros. Então, aquela mãe está adoecida, está cansada, quer voltar para casa, então ela joga aquela ira na criança. Então, aquela mãe também está com problema. Porque a mãe verdadeira, que está sarada, sem ira, ela se prostra no nível da criança e conversa. Filhinha, hoje a mamãe não pode comprar.
Depois do almoço nós vamos dar um jeito. E aquela criança vai, eu tenho certeza que aquela criança vai parar de chorar. Eu cheguei a pegar uma criança um dia no supermercado e fazer isso, explicar isso para uma mãe. Porque a nossa ira, o nosso medo, a nossa raiva, quando você está irado, ela não traz a justiça de Deus. A ira do homem, está lá em Tiago, não traz a justiça de Deus. A pessoa adoecida, ela transfere. E por que uma pessoa não gosta de orar, não gosta de meditar? Porque Deus vai falar, Deus vai mostrar. E nesse momento de reflexão, o Espírito Santo revela, fala, mostra onde está a nossa falha, onde nós erramos, onde nós falhamos. Então as pessoas não gostam de meditar. Meditar tem que ter tempo, meditar dá trabalho, meditar tem que ter renúncia, tem que ter criatividade, tem que ter organização, tem que estar no silêncio. Queridos, é muito forte. Você já foi pescar? Para pescar, para você pegar o peixe, você tem que estar no silêncio, você tem que ter a isca certa, você tem que estar do lado do rio certo, você tem que ter a vara certa. Vidas, almas, pessoas, você está lidando com gente, os seus filhos são vidas, o seu marido é uma pessoa, ele é diferente de você. Então dá trabalho. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue. Ela precisa desse acompanhamento, desse alinhamento, dessa ajuda. Pastora, então me mostra, eu não consigo ver onde foi que eu errei, onde tá o erro aqui. Então quem orou, jejuou, leu a Bíblia, está no nível espiritual um pouquinho melhor, consegue visualizar. Por isso existe esse acompanhamento espiritual. Está entendendo aqui, Salmo 1? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Meditar não é ler a Bíblia e sair correndo. Meditar é parar para entender a minha falha, não a falha do outro. A falha do outro, não, é a minha falha. Deus, me ajuda a entender esse marido. Deus, me ajuda a entender esse filho. Deus, me ajuda porque eu não consigo ver onde eu preciso melhorar. Não como que é a oração. Muda meu marido, muda meus filhos, muda isso. Não é o outro que tem que mudar, sou eu. Quando eu mudo, tudo muda. Quando eu melhoro, tudo melhora. Quando eu faço a minha parte, a parte do outro ele vai fazer. Então Deus, ele vai trabalhando no nosso caráter. Ele vai moldando a nossa estrutura. A nossa estrutura. Quando você fala essa palavra medita, né, de meditar, né, de medita, ela significa refletir, né, ponderar, produzir um som baixo, um suspiro, contemplar algo, repetindo palavras, né, principalmente refletir. Tem gente que não reflete. Tem gente que não quer pensar. Não. Porque ela é preguiçosa, a mente está preguiçosa, Sim. Ela não quer pensar. Ela quer que o pastor pense por ela, que o marido pense por ela, que a sogra pense por ela. Aí dá problema, porque a sogra tem um pensamento, a nora tem outro. Então, Sim. cada um tem que se pensar, tem que refletir, né? Sim. Para cada pessoa, o entendimento é diferente. Por isso eu estava explicando da mãe. A mãe tem que entender que a criança está em crescimento, em desenvolvimento, ela está em formação. Então nós, ovelhas do Senhor Jesus, estamos precisando daquele cajado nos puxando. Sai daqui, vai por ali, não entra ali, entra aqui. Então a palavra, ela nos confronta, ela vem para nos exortar, ensinar e edificar. Ela nos ensina, nos exorta e nos edifica. E essa palavra exorta, no mundo cristão evangélico, muitos distorcem. Quando fala exortar, pensa que é dar uma bronca. Exortar é encorajar. Corrigir. É um corretivo com amor e um encorajamento. Foco, mudar de caminho. Você está andando por um caminho errado. E a palavra nos ensina a andar por outro caminho. E lá na frente você vai ter vitória. Mas a pessoa não quer mudar a rota. Tá gostoso ali, tá bom ali. E tem outro fator, esse assunto ele é amplo, né? Mas quando volta a questão de refletir, meditar, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente, se você não se cuidar, ela é preguiçosa e dela ela quer o caminho mais fácil. Sabe aquela pessoa que diz assim, tá bom assim, você quer crescer, quer ir para frente, você está numa idade que está querendo a coisa e de repente tem o outro que já está aposentado, já tá na vida boa em termos, né? Daí, não, tá bom assim.
Então, cuidado com o tá bom. Às vezes o tá bom te deixa mais parado e pior na vida, porque aí você fica bloqueado porque alguém parece que quer te manipular. Se tem convicção do que você quer, tem certeza, Deus está contigo, você entendeu? Vá à luta, vá à batalha. Não espere aí todo mundo ter que aprovar. Você depende de voto para você fazer o que você tem que fazer? Ah, se a minha mãe, se meu pai, se meu irmão, se meu tio, se a vizinha, se o pai, se todo mundo falar assim é porque é de Deus. Se você esperar isso, meu amado, tu não sai do lugar. Então você tem que ter convicção aí. Por que eu falei disciplina? Porque o nosso cérebro, o nosso organismo, o nosso biológico, ele precisa de ordem, precisa de disciplina. Quando você fala assim, vou jejuar uma semana. Primeiro dia, meio difícil. O segundo também. Mas chega no terceiro, o seu organismo. No quarto dia, no quinto, sexto, no sétimo, você já até gostou. Ah, vou jejuar de novo. Porque o seu organismo, o seu cérebro, o seu biológico, ele entendeu como funciona. Igual quando você fala que vai orar de madrugada, 3 horas da manhã, todo dia. 21 dias eu vou orar 3 horas da manhã. Primeira semana você põe o despertador. Terceira semana você não precisa mais do despertador. Às vezes na segunda, chega no 21 dia, você já quer continuar. E o seu cérebro, o seu organismo vai continuar acordando 3 horas da manhã, porque você já criou um hábito, uma disciplina, uma ordem. Então, nós precisamos organizar o nosso corpo através da nossa mente. Mente cansada, corpo adoecido. Mente livre, leve, coração sarado. Então, limpe a sua mente desse pensamento de derrota, de miséria, de medo, de preocupação, de angústia, de ansiedade. 90% do problema que você está pensando vai resolver sozinho. Você não precisa estar ansioso por coisa alguma. Antes, coloque diante de Deus todas as suas orações, petições. Apresente a Deus com fé, com confiança, com certeza que Ele vai fazer o impossível. O milagre vai acontecer. Amém. Vamos concluir com Isaías 41, 10, palavras de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É o mesmo capítulo do verso 6 que fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E agora o próprio Deus está dizendo, esforça-te. Não tenha medo. Vá à luta, vá à batalha. Eu vou te sustentar, vou te fortalecer. Esse é o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso que está falando com a gente através da sua palavra, do poder do Espírito Santo, e você já está curado. Pode procurar. Sabe aquela dor que você estava? Já sumiu, só de você ouvir. Sabia que ouvir uma boa palavra de Deus cura, restaura? E a oração só para agradecer muitas vezes? Graças a Deus, isso é forte, isso é poderoso, isso é tremendo, porque aquele que entra na presença de Deus não sai do mesmo jeito.